Quando o Senhor Jesus estava diante de Pilatos, que o questionou, tu és rei? A resposta de Nosso Senhor foi, eu para isso nasci e vim ao mundo. Ele sabia muito bem qual era o seu propósito. Eu quero lhe questionar, você conhece o seu propósito? Você sabe da importância de reconhecer que há um propósito? Nos próximos minutos, eu quero ter uma conversa franca e bíblica a respeito disso. Fique comigo. Gente, estou hoje em Curitiba, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O apóstolo Paulo fez a seguinte declaração em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Cada uma dessas 3 declarações dentro dessa frase é muito importante. E quando ele usa a expressão completei a carreira, a palavra aqui traduzida carreira fala de um curso. Algumas traduções optaram por terminei a corrida, mas na verdade ele está falando de chegar ao fim da jornada. E eu entendo que ele não está apenas falando da vida cristã, que também é apresentada como um caminho ou uma carreira, embora normalmente quando isso acontece, a palavra usada no original é diferente dessa. O apóstolo Paulo logo depois ele vai dizer guardei a fé, o que significa que se manter na vida cristã e, de fato, poder completar até o fim a caminhada cristã pode ser melhor entendido na 3ª declaração. Eu olho para essa frase de Paulo e percebo que ela está alinhada com a outra declaração do mesmo apóstolo. Lá em Atos, no capítulo 20, ele diz, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de nosso Senhor Jesus de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que a carreira está relacionada ao seu chamado. Eu entendo que quando ele está dizendo eu completei o curso, ele está dizendo eu vivi para cumprir o meu propósito. Esse assunto a respeito do propósito é algo sério, é algo importante, é algo bíblico, mas muitas vezes porque não existe a devida ênfase, porque não somos corretamente ensinados ou estimulados a enxergar isso na palavra de Deus, acaba nos passando desapercebido. Eu acredito que esse entendimento a respeito do propósito deveria começar pelos pais, na forma como eles vão educar os filhos. Cada um de nós precisa entender que veio esse mundo para cumprir um propósito. O salmista diz lá no Salmo 139 que todos os meus dias foram escritos no teu livro quando nenhum deles ainda existia. Há um Deus que estabeleceu um propósito para cada um de nós antes da nossa existência. É o Deus onisciente, é o Deus presciente que tem propósitos para cada um de nós. Paulo diz que o Senhor o separou desde o ventre da sua mãe. O Senhor declara a mesma coisa a respeito do profeta Jeremias. Muito antes do nascimento de cada um de nós, um curso havia sido estabelecido por Deus, ou um propósito. Há uma carreira que precisa ser completada e nós precisamos nos mover dentro desse entendimento. Quando o anjo do Senhor apareceu para a mãe de Sansão, dando a notícia, era uma mulher que não podia gerar filhos, dando a notícia de que Deus faria um milagre, de que ela daria luz a um filho. Esse anjo enviado pelo Senhor, ele fala qual era o propósito de Sansão, livrar Israel da mão dos filisteus. Ele menciona a importância de que fosse um nazireu. Quando a mulher chega em casa e conversa com o pai de Sansão, Manoá, e diz, olha, um homem de Deus me apareceu, me disse isso, o posicionamento daquele pai. E a palavra de Deus nos relata isso lá em Juízes 13, do versículo 2 até o 12. É o seguinte, se esse anjo ou esse homem de Deus aparecer de novo, diga que eu quero falar com ele. Eu preciso saber como é que nós devemos criar esse menino. E na verdade, a palavra de Deus mostra que o anjo foi enviado novamente e dessa vez ele tem a oportunidade de conversar, de perguntar e receber a resposta. O que me faz entender que esse é o tipo de oração que quando os pais fazem, pedindo a Deus a capacidade de entender como criar seus filhos, Deus está disposto a nos orientar. O entendimento de que é um propósito a ser cumprido na vida já deveria começar dentro de casa. Uma educação a ser recebida dos nossos pais. E se você não teve o privilégio de nascer num lar cristão, ou mesmo tendo nascido, seus pais não entendiam isso para te orientar sobre o propósito. No mínimo, você pode daqui para frente mudar isso a partir da próxima geração, dos seus filhos, ou quem sabe ajudar os seus filhos a fazer da forma correta com os seus netos. Mas o entendimento do propósito deveria ser não apenas buscado, mas vivido. Cada um de nós recebeu de Deus o privilégio e a oportunidade de cooperar com o avanço do reino de Deus, com a edificação das pessoas de forma diferente.
Não adianta a gente se comparar, não adianta querer fazer as mesmas coisas. O apóstolo Paulo diz que nós coletivamente somos um só corpo, o corpo de Cristo, mas individualmente somos os seus membros. E os membros, eles são distintos, não apenas na posição, no lugar onde estão no corpo de Cristo, mas a função que eles desempenham. E Paulo diz que um membro não pode desprezar o outro, porque todos são igualmente necessários. Então nós precisamos compreender o nosso propósito como parte da nossa identidade, daquilo que nós fomos comissionados a realizar e a fazer para Deus. Porque o cumprimento do propósito, ele nos permite alcançar esse lugar de realização. Quando José começou a ter sonhos a respeito de um dia estar governando, ele não estava recebendo de Deus apenas uma promessa, ele estava recebendo fragmentos de revelação do seu propósito, do seu destino. Deus queria fazer dele um instrumento para que toda a sua família e, posteriormente, a sua linhagem pudessem ser guardadas e preservadas da fome, para que o plano de Deus, mediante a promessa e aliança feita com Abraão, pudesse se cumprir. Nós precisamos crer que Deus não apenas tem um propósito, mas que Ele deseja nos orientar a respeito do propósito. As pessoas às vezes gostam de transmitir essa responsabilidade para outros. Frequentemente, pessoas do próprio rebanho que eu pastoreio me perguntam: pastor, o que o senhor acredita que Deus tem para mim? E eu digo para eles: olha, você pode até ouvir opiniões, mas você não pode construir o seu futuro, o seu destino, o entendimento de um propósito baseado no que outros acham. A responsabilidade de ouvir isso de Deus pertence a cada um de nós. Em Atos, no capítulo 13, a Bíblia diz que havia profetas e mestres na igreja de Antioquia e que eles estavam jejuando, ministrando ao Senhor. E a Bíblia diz: disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Eu acho lindo essa declaração e esse registro, porque a palavra de Deus nos mostra que quem sai cumprir um propósito precisa do envio da igreja, do comissionamento e da bênção da liderança. Eles receberam imposição de mãos, eles foram enviados. O próprio Espírito Santo que os chamou pede que a igreja os envie, porque o próprio Deus respeita esse princípio de autoridade. No entanto, o Espírito Santo não disse para a liderança de Paulo e Barnabé, não disse para aqueles que queriam enviá-lo qual era a missão. Ele só disse: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Quem sabia a obra a ser feita e executada? Aqueles que Deus tinha chamado. O entendimento do que fazer estava no coração de Paulo e Barnabé. Ou seja, é sua responsabilidade entrar em Deus num lugar de oração, de espera, de busca contínua da orientação de Deus a respeito daquilo que é o plano e o propósito dele. Na verdade, nós precisamos esperar que em algum momento nossa liderança, alinhada com o Espírito Santo, possa entender a hora certa de nos liberar para fazer. Fazer o quê? Aquilo que nós compreendemos ser parte do propósito. Quando eu falo do propósito, precisamos entender que isso não envolve apenas um aspecto do chamado. Nós podemos destacar vários, podemos falar do tipo de dons, de ministérios diferentes, mas isso envolve também o entendimento a respeito de onde nós vamos desempenhar isso. Muitas vezes Deus deseja levar alguns de nós a lugares diferentes. Muitas vezes Deus deseja nos mover de lugar e nós temos que ter a sensibilidade se o chamado dele é para uma outra cidade, para um outro estado ou para uma outra nação. Isso não significa que a gente vai inventar moda e decidir correndo mudar só porque quer. Porque Tiago diz: vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ali negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam primeiro dizer: se o Senhor quiser e se vivemos. Toda a nossa vida deveria ser buscando a vontade de Deus. Jesus orava dizendo: seja feita não a minha, mas a tua vontade. E o exemplo da oração de Jesus no Getsemane serve para todos nós. Nenhum de nós deveria tomar decisões, fazer os próprios planos, passar por mudanças radicais como essa de se estabelecer no outro lugar, sem consultar primeiro o Senhor, sem clamar que a vontade dele se cumpra. Agora, mesmo quando nós temos uma direção de Deus, do que devemos fazer, nós ainda precisamos compreender a declaração de Eclesiastes 8:5, que diz: o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Um desafio não é apenas entender que há um propósito e que a carreira precisa ser completada, mas é entender que há desdobramentos ao longo do caminho. O apóstolo Paulo não começou como apóstolo. Nós o vemos relacionado como mestre, o vemos evangelizando, mas daqui a pouco nós percebemos ele no contexto missionário como implantador de igreja, e aquele chamado desde o início para ser apóstolo, ele de fato tem o seu momento.
Na hora de exercer o seu ministério apostólico, implantador de igrejas, Paulo às vezes planejava entrar em determinadas cidades e nós lemos Atos 16 dizendo que o Espírito do Senhor não o permitiu. Interessante que Paulo queria entrar na Ásia e o Senhor não deixou. No futuro, a Ásia veio a ser o maior palco do ministério de Paulo. Se a gente especular aqui que Paulo estava olhando a Ásia porque já tinha uma convicção do que Deus queria para ele, nós podemos estar corretos. No entanto, isso não significa que aquela era a hora. Então o sábio entende o tempo e o modo. Precisamos não apenas orar para entender qual é o chamado, qual é o propósito, mas precisamos viver uma vida contínua de oração, de dependência do Espírito Santo, para que cada uma dessas etapas seja vivida na hora certa, no lugar certo, e que a gente possa fazer essas coisas da forma correta. Alguém diz, pastor, viver o propósito é um desafio. Se fosse tudo igual ou algo automático, mecânico, seria mais fácil. Eu falei para ele, e não seria talvez tão gostoso como a ideia de um plano personalizado. No entanto, isso tem que te tirar da zona de conforto, te colocar no lugar de dependência contínua de Deus. É por isso que nós estamos de uma vida de oração, de intimidade com Ele, de dependência do Espírito Santo, para que nós possamos, ao longo do caminho, entender cada vez mais o que Ele tem. Deus diz para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, Ele disse, enquanto você está indo, eu vou mostrando. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. No entanto, temos que seguir a luz que já temos, enquanto aguardamos os detalhes que Deus ainda trará. Que Deus te ajude a entender, praticar, buscar e viver o seu propósito. In the dawn's embrace, where the sea meets the sky in perfect grace. In the sunrise over the sea, let us be forever free, forever we'll see. So rise with me in the dawn's embrace, where the sea meets the sky in perfect grace. In the sunrise over the sea, let us be forever free, forever we'll see.